Resenhando no Mundo da Bola. Esse é o nosso episódio do Resenhando no Mundo da Bola, que vai ao ar todas as quintas-feiras com um convidado especial. Nas terças-feiras, nas plataformas digitais, o Resenhando vem com notícias, a resenha e os palpites do Mago. E nas quintas-feiras, o Resenhando recebe um convidado especial. E os nossos patrocinadores, Mago? Para começar, temos o Barão 1240, com aquela laminuta de frango milanesa só R$19 aí. Maravilha. RML Pastel Serviços Bancários e Financeiros. Tudo que você precisar aí do empréstimo, um correspondente bancário para seu financiamento, é na RLM Pastel. Excelente. E também temos o Planeta FC, baita grupo que jogamos futebolzinho todo sábado às 4 da tarde. Maravilha. E hoje o nosso abraço especial vai para nossa diretora de arte, Cessa. E Cessa Pastel, acompanhando a gente aí. Isso aí. O nosso convidado de hoje vai resenhar um pouco sobre o Clássico Grenal, o Inter e especialmente o Grêmio. Esse convidado está acostumado a resenhar sobre o futebol, tanto que já foi 2 vezes o programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha. Quem é o nosso convidado, Marco? Presidente Zaca, @Lucas Ciconete no Instagram, amigo de longa data e único presidente reeleito no Planeta FC, ainda existe. Que maravilha! Que maravilha, Mago. E o patrocinador nesse episódio é W12 Autopeças, tudo para seu automóvel em Porto Alegre. Na Zona Sul de Porto Alegre, Coronel Avenida Pedro Augusto Bittencourt, número 10, Ipanema. Abraço para o nosso amigo Gene. Isso aí. Grande abraço. Então vamos começar a nossa resenha sobre o Grenal. E aí, Zaca? Boa noite. Grande Mago, grande Dedé, muito obrigado. Quero primeiramente dar boa noite para vocês, quero agradecer o convite, né? Até porque é um convite especial, né? Ser o primeiro convidado desse podcast aí é algo que me honra muito, né? E a gente já faz automaticamente essas resenhas aí nos nossos grupos de WhatsApp e tudo mais. E é uma honra agora conversar com vocês nesse novo canal aí. Maravilha, bem-vindo, Zaca. Bem-vindo. Muito obrigado. Não, e olha, muito bacana. Eu tava dando uma corrida agora e eu tava pensando exatamente isso, sabe? Eu tava escutando ali a Rádio Grenal e a gente fica muito vinculado, né, nessas notícias de rádio, de internet e tal, e o torcedor comum acaba não tendo muita voz, né? E esse podcast de vocês é exatamente para isso. A gente sair daquele feijãozinho com arroz ali e a gente ter um pouco de opinião também, né? Passar para os outros o que a gente acha, né? Às vezes fica muito em grupo de WhatsApp, rede social, só que aqui é um baita canal e uma baita iniciativa de vocês aí, meus parabéns. É verdade, essa ideia é do Mago, é a ideia de trazer a voz do torcedor, de trazer um pouco de notícia, um pouco de resenha, um pouco de palpite, um pouco de tudo. Um pouco de tudo, isso. Com certeza, baita ideia. Vamos iniciar nosso assunto, o Mago vai dar a introdução ali para nós. Isso. Vamos começar perguntando ao nosso honrado convidado, tamanho do Clássico Grenal no Brasil. O cara que nasce em Porto Alegre aqui, o cara que é gaúcho é até suspeito, né? Porque eu acho que é uma coisa que vem dentro, assim, né? Uma coisa que eu sei que vocês dois viveram muito, que é aquela coisa de pai para filho, né? Uma coisa praticamente familiar, o Clássico Grenal, né? Então a gente cresce com aquele sentimento ali de torcer para o time de futebol, o time do pai, de se reunir, no domingo fazer um Grenal, de fazer um churrasco para se reunir e tudo mais. Então o Clássico Grenal é o que simboliza, na real, tudo isso, toda essa rivalidade, né? E é, com certeza, o maior clássico do Brasil aí. Maravilha, a gente ouve muito o pessoal da imprensa mais tradicional do centro do país também falando muito do Clássico Grenal e até jogadores que jogaram inúmeros clássicos dizendo que o Clássico Grenal é o maior do Brasil. E em relação aos clássicos sul-americanos, por exemplo, Peñarol Nacional, River Boca, que devem ser aí, junto com o Clássico Grenal, os 3 maiores, né? O que tu acha sobre ele, assim, a posição do Grenal em relação a esses outros, ou até um outro clássico, de repente, que tu te lembra? Pois é, eu acho que esse clássico Boca e River é um clássico mais nacional do que regional, né? Eu acho que acaba sendo um clássico mais nacional, são os 2 grandes times do país, né? Mas aqui em Porto Alegre é diferente, é Grêmio e Inter, né? A Argentina, por exemplo, em Buenos Aires tem 20, 30 times de futebol, né? Então não é algo incomum isso. Aqui não, aqui no Rio Grande do Sul o estado é dividido entre Grêmio e Inter e acaba sendo uma rivalidade que transcende, né? Claro que Boca e River é uma
uma grande rivalidade. Penharol e Nacional, eu acho que é mais aquela coisa raiz mesmo, futebol jogado, assim, de garra e tal. Mas quanto à rivalidade, eu não tenho dúvida que o Grenal aqui é atmosfera, é vivida na semana, a gente sente o Grenal no começo de uma semana, né? Então é diferente, o Grenal é diferente. Com certeza. Em relação ao mundo, importante, ao clássico Grenal. Olha, é o que a gente cansa de ver pesquisas aí, né, que colocam o Grenal aí entre os 10 maiores aí, e não tem como tá fora desse rol mesmo, né? O Grenal é enorme, é 2 times campeões do mundo, 2 times grandes da mesma cidade, né? E também aquela coisa, também é um clássico muito pegado, né? Um clássico disputado dentro, fora de campo, até no Paro Ímpar. A gente viu esses dias aí o Maicon e o D'Alessandro se pegando no Paro Ímpar, é algo inédito. Então o Grenal é vivido antes ou depois e não para nunca, né? Com certeza. Verdade. E Zaca, tu como torcedor gremista, tu tem uma visão diferente, do outro lado da nossa, eu e o Mago como os colorados, né? Eu já tenho mais ou menos a tua idade, o Mago é um pouco mais novo que nós, uma geração um pouco mais nova que nós. Quais são teus jogos marcantes, tanto pro bem, digo, vitória do Grêmio, enfim, e quais são os teus clássicos marcantes? Olha, dos que eu antigamente eu ia mais frequentemente no Beira-Rio, né? Aí de um tempo para cá acabei não indo mais também, porque mudou muita coisa, a gente acaba perdendo muito tempo, com a tecnologia aí também acabou afastando um pouco isso aí de ir na torcida rival, né? Mas um Grenal que é bem marcante é um que o Grêmio tava para cair em 2003, né? Um Grenal que não valia título, não valia nada, mas o Grêmio tava para cair, e o Christian foi contratado pelo Grêmio, ele era centroavante do Inter, foi no Beira-Rio esse jogo, aqui, né? No Beira-Rio, e aquele jogo ali, se o Grêmio perdesse aquele Grenal, ele certamente seria rebaixado, né? E aí o Grêmio acabou ganhando esse Grenal no Beira-Rio, 1-0 gol do Christian. Esse aí é um Grenal que ficou bem marcado pela importância, assim, não teve disputa de título, não teve nada, mas pela importância desse jogo, né? Claro que a gente acabou caindo no outro ano, não adiantou muita coisa, né? Só que, pelo menos, né, naquele ano ali, foi um Grenal que eu me lembro que eu fui e foi bem marcante. Também teve Grenais do Ronaldinho também, que eu gostava de assistir, teve o 5-0, né? O 5-2 do Inter também, eu era um pouco, era adolescente, acabei vivendo também aquela fase do 5-2 ali, também o tempo esse tempo que o Inter também ficou, a hegemonia do Inter ali de 2006 até 2015 ali, né? Hegemonia em gauchões e tal. Então a gente já viveu de tudo, né? Não tem um clássico muito específico assim mesmo. É verdade. Com certeza. Gostaria que tu falasse um pouco dos jogadores marcantes na história do Grêmio. Isso aí, né, Mago? É uma coisa que eu acho que é um pouco de que a gente fala de moldar a personalidade, né? O estilo que eu me criei vendo o Grêmio, o estilo que eu gosto de ver o Grêmio foi o Grêmio do Filipão de 95, né? Depois a gente teve grandes times, o Grêmio foi campeão da América 2017, esse time do Renato aí, toque de bola e tal, mas eu particularmente, eu cresci com aquele Grêmio, da garra, de não desistir nunca, aquele espírito argentino, uruguaio, né? E é isso que eu gosto de ver no Grêmio, né? Claro. Perto disso, os meus ídolos ali, históricos ali, né, tem vários, né? Mas Derlei é um ídolo histórico, o Arce, Rivarola, aquele time inteiro de 95 ali é um time que ficou marcado, né? Ficou marcado, claro, Renato nem conta, porque o cara é estátua, né? Fez gol do Mundial e tal, mas desses ídolos, assim, mais recentes ali, que foi os que eu vivi dos anos 90 ali, e vindo para os anos 2000, assim, eu acho que agora que o Grêmio saiu da fila, né? Eu acho que um ídolo mesmo é o Jeromel, assim, né? Por toda a postura que ele tem dentro e fora de campo, pela raça, o Kahneman também, né? Acho que é cara que marcou história, o Marcelo Groy, por ser. Mas são inúmeros, assim, mas os que eu mais me identifico são esses do título de 95. Sim. A gente vendo do outro lado, né? O Kahneman e o Jeromel ficaram vários clássicos sem perder, né? Na verdade não é tão típico assim ter tantos clássicos por um lado ou por outro, porque mesmo em épocas que o Inter ganhava mais ou que o Grêmio ganhava mais, a gente tinha clássicos bem disputados. Eu me lembro que na época 2007, por exemplo, que o Grêmio estava na final da Libertadores,
e perdeu pro Boca, o Grêmio ganhou o clássico no Beira-Rio, e o Inter tinha sido recém-campeão mundial em 2006, então sempre foi muito disputado o clássico. O que me parece que não aconteceu nos últimos anos agora, né? Me parece uma hegemonia muito grande do Grêmio. Sim. Por uma mudança também de personalidade dos jogadores, enfim. Eu acho que pode ser também essa questão do rebaixamento recente do Inter, 2016 ali, né? Acabou virando um pouco a chave, porque a gente sabe, né? O Grêmio já foi rebaixado 2 vezes, né? Mas a última que eu vivi mais, eu fui em todos os jogos da Série B de 2005, o Grêmio disputou, tá? E é um rebaixamento, destrói a casa, né? Destrói a casa. Então o Inter demorou e deu coincidência de o Inter ser rebaixado numa semana e o Grêmio ser campeão na outra, né? Ou o contrário, o Grêmio foi campeão, o Inter foi rebaixado. Então a chave, grande, né? A porrada foi muito grande, né? Daí depois vem 2017, o Inter jogando uma Série B, o Grêmio é campeão da América. A gente sabe que se os dois estão mal, não tem problema, mas se um tá melhor, a cobrança fica enorme. Pois é. Então tudo isso acaba pesando. Eu acho que essa distância acaba não sendo muito dentro de campo. Eu acho que é mais um fator psicológico desse time do Grêmio mesmo, que tá fazendo a diferença, mas é detalhe. Grenal é detalhe. Exatamente. E os jogadores que tu mais temia no Inter quando tinha Grenal, ou teme até hoje? Dos times históricos do Inter, assim, eu sempre prezei pela qualidade, né? Eu acho que tem jogadores que no Grenal crescem, né? Eles acabam crescendo, né? O D'Alessandro era um cara que sempre... Eu era o cara mais xingado pela torcida do Grêmio, exatamente porque a gente gostava de ver aquele espírito que ele colocava, aquela garra, né? Aquilo que eu tava falando anteriormente, é uma coisa que eu acho que o gremista se identifica muito, né? Com essa coisa de garra, de deixar tudo em campo, de catimbar disso. O D'Alessandro foi um cara marcante. Só que eu acho que quem mais me assustava, assim, de todos em Grenal, assim, dessa época, dessa era vitoriosa do Inter aí, foi o Nilmar, sabe? O Nilmar era um cara fair play, né? Ele não fazia confusão com ninguém, jogava a bola dele, era um estilo Jeromel, assim. Não se metia em polêmica, não fazia nada, mas ele destruía dentro de campo, né? Nilmar era um pai, né? Grande jogador. Muito rápido, grande muito jogador. Grande jogador. Eu acho que talvez tenha sido um dos melhores jogadores aí que o Inter teve aí, com certeza, na história do ataque, se não tivesse as lesões que teve aí, né? Teve outros, claro, né? Fernandão era um cara decisivo, mas não era uma referência, não era uma referência que eu digo totalmente técnica, que nem eu posso colocar o Nilmar, que nem eu poderia colocar o Ronaldinho Gaúcho na época dele, né? Eu acho também que o Fernandão ele viveu menos no clássico, embora ele tenha ficado de 2006 a 2007/8, na verdade, ele saiu no meio de 2008, são 4 anos. Só que o Nilmar a gente tem 3 passagens dele pelo Inter, né? A gente tem a primeira passagem lá em 2003, que ele faz gol. A gente tem depois uma passagem quando ele volta do Corinthians, ali, vamos dizer, 2008, 2009, que ele faz gol. Em 2014 ele dá o passe pro Valdívia, ainda no Grenal que tava 1x0 e o Felipe Basso bota a bola na trave. Bota a trave, não. Exatamente. 2015, então, não, ele tem também, né? E tem uma diferença também do Nilmar, que a gente fala que a última impressão é que fica, né? O D'Alessandro, ele chegou no Inter 2008, eu acho. O Inter, tinha sido campeão do mundo em 2006, vinha em grande fase. Foi campeão da Sul-Americana, ele pegou anos bons do Inter, né? Mas de 2015 para cá, ele não teve ele pegou times fracos do Inter, que ele não podia contribuir muito. Já o Nilmar, todas as lembranças que eu tenho dele são de times bons do Inter. É Arangues, é D'Alessandro em boa fase, é Oscar, é isso, é aquilo. Então o Nilmar, além de ser um craque de bola, ele jogou em grandes times do Inter, times históricos, né? Então isso aí acabou fazendo a diferença para ele também. É verdade. Eu, como colorado, cito sempre o Índio, que é um zagueiro que crescia em clássico. Com certeza. Fazia gol bastante em clássico, crescia em momento decisivo, e era um zagueiro... Eu não tô tentando comparar com esse cara que veio agora pro Inter, mas em característica, esse Bruno Mendes, é um zagueiro que também é baixo e também é forte, assim, é aguerrido igual o Índio. O Índio deve ter feito uns 6, 7 gols de cabeça no Grêmio, eu acho. Um por baixo no Vitor com o pé. Um por baixo. Fez gol no Olímpico, eu me lembro de cabeça também. É verdade. O Índio eu gostava bastante também. Eu, como na década de 2000, né, curti o Guinha Azul também. Muita raça no meio campo. Muita raça, o Guinha Azul também. É verdade. O Guinha Azul, acho que é um estilo Dinho, assim. São 2 jogadores que não era uma técnica absurda, mas eles entregavam tudo em campo, né? Uma coisa meio
meio-dinho, se fosse comparar com o Grêmio ali. Bem portenha, bem Grêmio raiz, né? Bem. Olha. Falando já que tu disse que gosta do estilo Filipão, a gente tem novamente Filipão, mais uma passagem pelo Grêmio. O que tu acha desse momento atual do Grêmio e que até eu estava conversando com o Mago nos outros episódios que a gente gravou, tem uma ruptura de trabalho, né? Porque o Renato, muito tempo, ele meio que seguiu o que o Roger fazia, que era um toque de bola, que eram meio campos de muita qualidade, passava a bola. E me parece que o Filipão muda totalmente para um time de contra-ataque rápido, um time sem muita posse de bola, que dá muita bola para o adversário, e um time que ele tenta rejuvenescer de alguma forma, meio a fórceps agora, botando o Fernando Henrique, que tinha 2-3 partidas no profissional, já vira praticamente titular absoluto. A gente está gravando 22 Exatamente. de julho. E o que te parece esse momento atual do Grêmio, esse pós-Renato, pós-Thiago Nunes com o Filipão? Eu acho que a questão do Filipão, ele tá vindo numa questão, não tem nada a ver com aquele Filipão que teve aqui em 95, né? A gente sabe que é outro momento, a gente tá naquela questão de história, de ídolo, isso, aquilo, e também é um cara que é respeitado, né? Eu acho que a questão do Filipão foi a escolha da direção pelo Filipão foi porque o Renato era tudo no Grêmio. O Renato era dirigente, ele era manager, ele era vice de futebol, ele era médico, ele era tudo no Grêmio. Então ele acabava se centralizando tudo nele. E com a saída do Renato, eu acho que o grupo de jogadores sentiu muito, né? Até porque o Thiago Nunes acabou não dando certo. E a direção, por incompetência também, né? Por não conseguir fazer esse trabalho, acabou terceirizando novamente na figura de outro ídolo, que é o Filipão, né? Até para tirar um pouco a responsabilidade do ombro dela, né? Mas com certeza, uma ruptura total, e eu não considero, eu acho que o Renato pegou aquele time do Roger mesmo, ele aprimorou, tinha muitos erros aquele time do Roger também, a semana que o Roger caiu, o Grêmio tomou 2 goleadas, tomou uma goleada de 3, uma goleada de 4, o Grêmio vazava muito, fora de casa, e o Renato acabou aprimorando isso, né? E principalmente o setor defensivo também, o Roger acabou não jogando com o Kahneman também, né? Tem essa grande diferença. Mas com o Kahneman acabou acertando o time e esse toque de bola. Só que eu acho que o Renato mesmo já não vinha conseguindo fazer isso já. Acho que o último bom ano do Grêmio foi 2019, ali o Renato já não vinha conseguindo fazer isso, né? E eu não digo nem tanto por culpa dele, eu acho que é por características de jogadores, né? O Grêmio, diferente do Flamengo, por exemplo, o Grêmio perdeu o Arthur. O Grêmio tinha o Luan em grande fase, o Grêmio tinha o Ramiro, tinha o Jeromel e o Kahneman mais novos, tinha o Michael mais novo, né? Tinha Everton Cebolinha, tinha mais opções antigamente, né? E jogadores mais com essa característica de toque de bola. Hoje o Grêmio não tem essa característica de toque de bola. Os jogadores que o Grêmio tem são de recomposição, são jogadores de toque curto, de lançamento, sabe? Não tem muito essa característica de toque de bola, de ficar girando muito. Então eu acho que pode ter sido isso. Eu acho que é uma coisa que foi forçada, mas é uma coisa que foi forçada pela característica mesmo. Não tinha como continuar. Sim, trouxe um treinador que se adapta ao grupo atual, né? Exatamente. Mago, pra ti, Mago, o momento atual do Inter, o que te parece, Mago? Olha, eu acho que essa troca de treinador, primeiramente, do Ramírez pro Diego Aguirre foi positiva. O Inter tem muito a melhorar ainda, mas foi positiva para começo de trabalho, porque primeiramente mudou o esquema de jogo, né? O próprio Miguel Ramírez, que tinha uma ideia de mais toque de bola, mais recuo pro goleiro, e assim como o Diego Aguirre agora tem uma ideia de botar o time pra frente, né? Então acho que foi positiva essa troca, mas ainda tem algo a melhorar, assim, tipo, não fazer tanto gol de pênalti. Tem muito gol de pênalti, gol com bola rolando tá faltando, que não é como não era assim antigamente, né? Tinha muito gol de cabeça na época de Fernandão, o próprio Índio no Grenal. Mas eu acho que essa troca de treinador assim foi positiva pro time e eu acho que dá resultado, sim. Parece para vocês também, começando pelo Zaca, parece para vocês também que a falta de dinheiro, ou não é bem a falta de dinheiro, a gente tem clubes menores que têm trabalhos que parecem estar em melhor momento. Por exemplo, Fortaleza é um clube que ganha bem menos, parece que joga mais bola. Bragantino ganha menos, embora gaste mais hoje, mas ganha menos de TV, patrocínio, etc. E parece que joga mais bola. O que parece para vocês em relação, assim, como é que a dupla poderia competir com times como Flamengo, Palmeiras? Vamos botar até, embora quebrado, Corinthians, eu digo em relação à receita, né? Sim, o que a dupla tem que fazer para competir com esses times que parece que estão tentando distanciar numa ponta de cima em relação ao investimento, jogador, etc.
Esses times que tu citou aí, por exemplo, Fortaleza, Bragantino, Ceará, que estão fazendo boas campanhas, Atlético Paranaense. Acho que até o Atlético Paranaense até foge um pouco, porque ele já vem de bons anos, né? Mas são times que não têm essa cobrança que tem a dupla Grenal, né? Aqui a dupla Grenal, a torcida não quer saber se o time está endividado, se o time não tem dinheiro, se o Flamengo contrata centroavante de 100 milhões aqui, tu tem que ganhar, tu tem que ficar provando o tempo inteiro que tu é vencedor, né? Então a cobrança, eu acho que acaba pesando muito aqui. A cobrança acaba pesando muito. E o que fazer, eu acho que é o que está sendo feito no Grêmio. Né? Eu acho que o Grêmio, de um tempo para cá, principalmente na gestão do Romildo, tem investido muito na divisão de base, né? E a divisão de base é isso aí, é o futuro. Porque como o Grêmio e Inter não tem essa receita de Flamengo, Corinthians e tal, a gente vai ter que acabar investindo na base e tentar acertar nos reforços, coisas que não estão acontecendo ultimamente, né? Exatamente. E pra ti, Marco? Eu sigo essa mesma linha de raciocínio do Zaca aí. Eu acho que é importante investir nas categorias de base do Grêmio, que começou um bom trabalho de investimento lá na época do Arthur, que hoje joga na Juventus, o próprio Everton, Cebolinha, tá fazendo um grande trabalho no Benfica. E o Inter também, que tem alguns jogadores, mas ainda falta investir também, né? Que o próprio Dourado, que era da base, hoje, por mais ainda que eu acho que não merecia por uma questão de liderança, né? Mas em várias partidas importantes pro Inter já foi o capitão. E agora o Peglo, né, que foi vendido pro Porto B, assim, tem vários jogadores, mas eu acho que eu como um torcedor colorado, eu acho que o Inter tinha que investir mais na base, assim como o Grêmio vem fazendo nos últimos anos. Verdade, e também tem uma característica do Inter, que eu acho que o Inter tá torrando muito o jogador, né? O Peglo, esse guri jogou o quê? Quantos jogos no Inter? 3 meses. Pois é, ele começou ano passado com o Abel Braga, aí ele perdeu um pênalti na La Bombonera, que me botaram um guri para bater o 6º pênalti, ou 5º pênalti. É uma coisa absurda. Uma coisa absurda, né? Na La Bombonera tu botar um guri de 18 anos para bater. Mas é um guri que não teve oportunidade. Se tu for ver esses exemplos mesmo que o Mago acabou dando, de Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha saiu do Grêmio com quase 24 anos. O Ferreira, que tá despontando, tem 23 anos. Né? Demora o Darlan, tempo natural, demora. O Praxedes agora saiu do Inter com 19, né? O Peglo e o outro lateral, Leonardo Borges, né? Estão saindo do Inter com 18, 19 anos. O lateral ali, o Tobias, está saindo com 16. Então eu acho que o Inter não, exatamente por estar apertado financeiramente, não está dando tempo dessa maturação e tá torrando a base. Acaba torrando a base por não dar tempo e confiança para eles conseguirem trabalhar, né? Me parece que o Inter tem os dois problemas. Primeiro, o problema financeiro, que tu acaba tendo que vender o que tu tem de ativo, que, claro, eles vão querer comprar um jogador de 30 anos, 35 ou um de 17. A Europa vai querer um 17, não compra a primeira linha, o jogador mais de 21, 22, 23 anos. Já foi um parto o Everton ir para um time maior, né? Tanto que foi para Portugal, vamos combinar que não é. O Everton foi artilheiro e eleito o melhor jogador da Copa América e saiu por 15 milhões de euros. Isso é venda de jogador que nunca fardou no Flamengo. Tu imagina? O Flamengo vende a base lá com meia dúzia de jogos que nem... já teve aí vários casos, né? O Renier, Vinícius Júnior, enfim, jogaram alguns jogos. 30 milhões de euros. O zagueiro foi pro Milan, o Léo Duarte, com exatamente. Jogos no time de cima também. E, Zaca, o que tu acha que vão ser as revelações do Grêmio pro ano de 2021 para esse resto de campeonato? A gente tá gravando em julho, então tem pelo menos mais aí uns 4, 5 meses entre Copa do Brasil e Brasileirão pro Grêmio. Quem que tu acha que pode ser as revelações? Eu acho que esse ano acabou prejudicando muito essa questão de revelações pela fase do Grêmio, né? O Grêmio vive uma fase muito delicada, muito delicada. Eu acho que ninguém mais fica naquela, vai se recuperar, é cedo ainda, vai dar certo, o elenco é bom, os jogos vão passando. Hoje eu tava olhando, o Grêmio já tá a 5 pontos do 16º, né? Então tu colocar um guri numa furada dessa é complicado. Então eu acho que essa escolha do Filipão, é claro que se emendar 4, 5, 6 vitórias seguidas, muda tudo, tu consegue colocar mais agorizada, mas nesse primeiro momento aí, eu acho que ele vai acabar optando mais por experiência mesmo, né? E a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que esperar para ver. Eu gosto muito do Elias, é um jogador que nem tá ele voltou para transição, é um jogador de muita força, foi muito bem na Copa São Paulo. Elias, né? Manuel é um atacante. Elias Manuel, um atacante muito bom, né? Os volantes, eu acho que o Bob Sim agora, ele entrou, é um jogador de seleção brasileira de base, mas ele entrou no pior momento do Grêmio dos últimos 5 anos.
entrou no pior momento do Grêmio. O Fernando Henrique também é a mesma coisa, tá entrando no pior momento, né? Tem o Wanderson, que já é uma realidade, né? Mas desses jogadores da base aí que eu gostaria de ver mais é o Elias Manuel e o Pedro Lucas. Também é um meio campo, só que ele ainda precisa... 10, né? Só que ele ainda precisa pegar corpo, ele não tem físico para segurar um campeonato de alto nível, assim como o Campeonato Brasileiro, por enquanto. Eu dei uma lida, parece que ele estava fazendo algum trabalho de reforço muscular, alguma coisa entre transição e profissional, porque muda muito, né? Uma coisa, daqui a um pouco tu tem um jogador, vamos tirar por base, lembra do Yuri Mamute, era um jogador de capacidade física muito grande na base, né? Então ele atropelava. O Inter tinha um Brenner também, uns 4, 5 anos atrás, que era um jogador que arrastava na base, mas sim, era o Elias Manuel é desse estilo, né? O Elias Manuel fisicamente é desse estilo aí. É um jogador, para a idade dele, ele é muito forte. Só que o Pedro Lucas não. O Pedro Lucas tem um físico a lá Nilmar, assim, né? Só que na zona que ele joga é pior, porque o Nilmar jogava no ataque, então ele tinha um pouco mais de espaço ali, dependendo o esquema que o técnico adotava, mas no meio campo não. No meio campo tá todo mundo mordendo, entendeu? Então tu tem que ter mais... Tu tem que ter o físico ali para conseguir segurar a pancada, conseguir jogar, então ainda falta. É um jogador para daqui 1 ano, 2, quem sabe. Mas tem muito futuro pela frente, com certeza. Em relação à decepção de 2021, o que tu acha que são... Quais jogadores até o momento te decepcionaram? Não assim, claro, que te decepcionaram em relação à expectativa que tu tinha em relação a eles, né? Tu vai pegar um cara que não tinha expectativa nenhuma e se ele jogar nada, não te decepcionou, porque tu imaginou que ele não jogaria nada. Mas alguém que tu achava que acharia que fosse jogar muito mais e acabou não jogando até agora. Por enquanto, a maior decepção acaba sendo o Douglas Costa, né? Tá certo que ele chegou faz 1 mês, eu acho que ele chegou, né? Tava na reserva, na Europa, sem ritmo, mas veio nitidamente fora de forma, né? Também teve essa questão de casamento, de tudo mais, até a questão da pandemia acabou atrapalhando, porque o calendário tá muito apertado, né? Então é jogo em cima de jogo, tu acaba não conseguindo treinar, né? Viagem, jogo, então é complicado. Mas por enquanto é uma decepção, né? É uma decepção. E também tem jogadores que nem tu falou, de técnica mesmo, acho que tem ele. Tem o Pinares, que eu esperava alguma coisa, por ser um meio-campo de seleção chilena. Eu acabava esperando alguma coisa dele, né? Mas já os outros ali, eu já sabia que não iam fazer muita diferença ali, os Lucas Silva da vida ali, Churin e companhia, e Diogo Barbosa. Isso aí a gente sabe que não ia dar em nada, né? Isso aí foi mais um erro da direção e agora a gente vai ter que pagar esse custo aí. Tu imaginou que o Rafinha poderia fazer alguma coisa um pouco melhor do que ele tá fazendo? E o que tu acha em relação, o que pode ter atrapalhado a ele? É a idade? É a Covid que ele teve? É uma falta de vontade? É aquela questão de vir trabalhar com o Renato na Libertadores e no fim ficar sem nenhum dos dois? Não ter eu acho que ele chegou no momento mais tumultuado do Grêmio dos últimos 5 anos, né? Ele vem indicado no Renato, porque o Renato, bem ou mal, ele, por mais que viesse sendo contestado aí nos últimos tempos, aí era um cara que a torcida acabava dando um respaldo, né? Então tinha uma certa paz para trabalhar, né? Porque era o Renato, entende? E também esse fato de pandemia, não ter torcida, então acaba dando uma certa tranquilizada, né? A questão do Rafinha, eu acho ele um baita jogador, eu acho que ele não veio mal, eu acho que as partidas que ele fez, ele foi bem, né? Um líder, é um cara que, olha, eu acompanho bastante a imprensa aí, falaram que o Grêmio jogou agora contra o Fluminense, teve o treino de volta, que ele não jogou esse jogo, né? E ele foi um dos melhores do treino. Dá pra ver que é um cara de grupo, é um cara vencedor, e é um cara que eu quero ter no time, só que ele acabou sendo reserva de uma das maiores revelações que o Grêmio teve na lateral direita, que é o Wanderson, né? Eu colocaria ele na lateral esquerda, para aproveitar, porque a gente não tem ninguém ali, entendeu? Então eu colocaria ele ali, porque o Rafinha jogou acho que meia dúzia de jogos, então não dá nem para avaliar ele ainda. É uma lacuna também, porque a lateral esquerda com o Diogo Barbosa e o Cortez, com certeza o Rafinha jogaria muito mais, né? Com certeza, E teria que aproveitar essa qualidade dele. Sim. E Mago, pra ti, quais tu acha que vão ser as revelações do Grêmio nesse ano? Olha, eu vejo por desempenho nas categorias de base, o Vitor Bobbicin, o próprio Fernando Henrique,
que são jogadores de qualidade. O Darlan, que atualmente está jogando melhor que o Matheus Henrique, eu botaria ele no time titular sem medo. E nessa linha, assim, eu acho que tem vários da base ali que podem despontar. O próprio Wanderson, né, que é uma joia rara da base aí, que tá fazendo um grande trabalho, melhor que os laterais que o Grêmio tem até hoje aí. E eu acho que são esses, assim, mais assim, que eu vejo. Já que nenhum dos dois falou, eu botaria os 3 goleiros como revelação. Porque o Grêmio perdeu muito tempo. O Grêmio perdeu muito tempo com o Paulo Vitor e com... O Vanderlei até não tem falha, mas ele é um cara que pegava só as bolas pegáveis. E às vezes o goleiro tem que pegar as pegáveis e fazia de vez em quando um milagrezinho. Ele era muito comum para quem recebia muito do Grêmio e que estava brecando os goleiros mais novos, aí, mais promissores subir. Eu botaria o Breno e principalmente o Chapecó agora que todo mundo imaginou, o Breno afirmou, o Breno vai para a seleção, vai entrar de novo o Paulo Vitor falha, mas o Chapecó parece que tem substituído à altura o Breno. Acho que uma grata revelação. Com certeza uma revelação, e isso foi um erro do Renato, né? Isso foi um erro claro do Renato, assim, porque antes até, ele já tinha o Breno e o Chapecó aqui, claro, né, eram mais novos, mas antes deles já tinha o Mediolaro, que era um goleiro de seleção de base e que teve uma chance. Pouco foi visto, né? Pouco foi visto, tá jogando agora na Liga Americana, então é outro goleiro que poderia estar aqui. Ele estava até na hierarquia dos goleiros do Grêmio na frente do Breno, né? Aí ele acabou sendo emprestado, o Breno entrou bem e tal. Ele estava até na pré-lista da Olimpíada, inclusive, né? Antes Exatamente. do Breno, o Breno substituiu ele, talvez ele por ter... Não dá pra falar se escondido, mas ter feito essa opção de jogar nos Estados Unidos, né? Com certeza. Mas isso aí foi um erro do Renato. É que eu acho que é muito característica de time, né? Se tu for ver o Inter, ele é um time que... Os times campeões do Inter ali, que eu me lembro, Klemer, um goleiro mais veterano, experiente, né? Abondanzieri. Depois teve um goleiro da base, até o Renan, mas não teve grande brilho, assim, né? Tentou mas os goleiros... Manga, goleiro histórico também, não até era goleiro de base. Até o Lauro, 2008, já era veterano quando veio pra cá, né? O time do Inter gosta de investir mais nesse tipo de perfil. E o perfil do Grêmio, que eu vejo, era o quê? Derlei, Mazzaropi, Marcelo Groy, goleiros da base. Então a torcida já queria muito essa mudança aí, né? Até pelo perfil do time mesmo. A gente gosta de ter goleiro da base. E ainda bem que a gente tá bem servido. A safra é boa esse ano. Me parece que os 3 agora que estão são grandes revelações. O Adriel a gente não viu ainda, mas fala muito bem dele também. O Mago lembrou no outro episódio aí, se fala muito bem dele. Muito bom goleiro mesmo. E Mago, as decepções do Grêmio pra ti em 2021, quem são até agora? Olha, eu acho que não diria decepção, mas eu esperava, mesmo sendo colorado, eu esperava, né? Como foi jogador de nível europeu, passou por Juventus, Bayern de Munique. O próprio Douglas Costa, né? Que veio pro Grêmio, por mais que tá com a 10, e não representar futebol, é a mesma coisa que não tá com a 10, né? Tipo, eu acho que ele tem futebol, mas pela questão pela questão de não estar em forma ainda e tal, não tá apresentando o que ele sabe jogar. E não diria uma decepção, mas o que atualmente não tá bem no Grêmio, que é uma joia da base também, é o próprio Matheus Henrique, né? Que eu vejo a torcida gremista criticando muito esse nome aí, por ter até pelo... Assim, eu como guri, né? E ele não é muito mais velho que eu, assim, pra ser sincero. O desrespeito que ele teve com o Thiago Nunes, né? Que é o professor, né? Não pode, ter esse desrespeito assim e tal. E não vem jogando bom futebol, né? Mas... Não, isso que o Mago falou é verdade mesmo. O Matheus Henrique, ele simplesmente, além de não jogar bem, ele estava afundando o time. O Grêmio acabou melhorando com a saída dele, ele tá visivelmente fora de forma. E também teve um problema dessa base do Grêmio aí, desses jogadores ali, PP, Matheus Henrique, Jean-Pierre, essa turminha aí que acabou não ganhando absolutamente nada, ganhou 2, 3 Grenais aí, gauchão, e estavam com uma unha muito grande, salto alto muito grande, então tava na hora de podar, mas um técnico, o Thiago Nunes não teve tamanho para isso, né? Agora o Filipão é outro, aí o furo da bola é mais embaixo, né? Não, mas o Matheus Henrique não faria
o mesmo tipo de, não teria o mesmo tipo de tratamento que teve com o Thiago Nunes. Com certeza, que o Filipão ele nunca mais joga. Isso aí não aconteceria. Agora vamos inverter, agora vamos falar das revelações do Inter de 2021 e eu começo com o Mago. Beleza, Quem tu acha, Mago? Olha, o jogador que veio da base, assim, não diria que serviria para revelação, mas tá se esforçando, é o Caio Vidal, né? Que é um jogador guri ainda, mas que tem um bom futebol para demonstrar. Um gol que se marcou dele, assim, por mais que, obviamente, ainda não tá na história do Inter, é o de bicicleta de canhota que ele fez contra o Olímpia, né? Foi um baita golaço, assim. É verdade. E em relação à decepção, Mago? Olha, quem tu acha que é a decepção 2021 do Inter? Não diria decepção, mas que não tá jogando nada bem diferente do que demonstrou no passado é o próprio Patrick, né? Que assim como o Douglas Costa tá fora de forma. E o ruim do Patrick é que ele insiste na mesma jogada, né? Não tem variedade, não tem... Só no final do último jogo do Inter, só no final do jogo resolveu aparecer pro jogo, erra muito passe fácil. É verdade. Isaac, tu vendo pelo outro lado do balcão aí, quais são as revelações que tu acha que o Inter pode, até agora, ou ainda pode ter até o final do ano? Olha, olhando de fora, assim, eu acompanho bastante o jogo do Inter, a gente tá sempre secando, né? A gente tá sempre na... Daqui a pouco eu já vou secar novamente, vamos ver se vai dar, né? Mas a questão toda aí, eu acho que a principal revelação do Inter não era da base do Inter, né? O Inter trouxe para a base no primeiro momento, mas foi o Yuri Alberto, né? Acho que o Yuri Alberto, ele veio e mostrou que é diferente. Ali é de outra turma, né? E quanto à decepção, né? Eu tenho uma decepção com o Johnny. Eu achava que era um jogador que ia render mais, sabe? Eu achava que era um jogador, por ser jogador de seleção americana. No começo ali ele teve boas partidas contra o Palmeiras. Ali eu me lembro que eu vi um jogo dele contra o Palmeiras que ele foi muito bem. E depois ele acabou não comprovando aquilo, né? O Inter tinha um Praxedes, que eu acho que não deveria ter vendido, né? Agora tá se mostrando um erro, mas pelo valor também é complicado falar que não, porque a gente sabe que a crise tá aí. Mas esses dois aí, eu acho que a minha principal decepção da base do Inter é o Johnny, e de qualidade ali, o cara que pode resolver o problema de vocês é o Yuri Alberto, com certeza. É verdade, a revelação eu acompanho vocês. Eu acho que o Yuri Alberto aí é o que... Não é o que eu menos esperava, mas assim, pela facilidade de uma forma assim que ele veio do Santos sem pouca concorrência, né? Porque é um jogador que, estando em São Paulo, sendo de categoria de base, sub-20 pelo menos, eu esperava que alguns outros times concorreriam com o Inter por trazer ele. Então eu não tinha uma expectativa tão grande nele. Me mostrou um jogador que tem o último toque, assim, o chute, a finalização, e finaliza principalmente com as duas pernas, que é muito raro hoje em dia, né? É difícil alguém chegar na frente do goleiro, e teve um gol ano passado, foi em 2021, mas no Campeonato Brasileiro de 2020, que ele arranca contra o Palmeiras, um contra-ataque, e dá por cima do goleiro de esquerda, em velocidade. Isso é muito difícil tu ver um jogador fazer. E em relação à decepção do Inter, eu botaria o Nonato aí, que está em vias de ser negociado com o Fluminense, que é um jogador que veio junto com o Matheus Henrique naquela leva de empresários que trouxeram do São Caetano um para o Inter, para o Grêmio, que iniciou bem até renovar o contrato dele com o Inter lá, iniciou bem 18, 19, agora não me lembro, fez gol, enfim, parecia que se tornaria um cara do meio campo, e desde uma expulsão que ele teve no Grenal, inclusive com falta no Matheus Henrique, ele nunca mais jogou nada, e parece um vagalume, né? Ele acende e apaga muito fácil, e nos últimos tempos nem tem pintado mais no time titular do Inter. Eu botaria o Nonato como uma grande decepção aí. Não por ser um cara realmente acima, mas porque um cara que eu imaginava que fosse chegar mais. Fosse render um pouco mais, né? É verdade. Por ser novo, né? Tá. E falando do Campeonato Brasileiro 2021, vamos pro palpitômetro. Zaca, quem é que tu acha que chega em G5, G6 esse ano? Olha, eu acho que campeão, eu vou acabar apostando mesmo no é que vai depender muito da Libertadores, né? Os times caindo fora ou não vão acabar dando prioridade. Eu acho que o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro esse ano, porque ficou para trás, e o Renato com certeza vai focar no mata. Com certeza ele vai focar no mata. É a característica do Renato, é competições de mata-mata. Então eu acho que o Flamengo, claro, pelo grupo que tem, é forte candidato, mas eu acho que vai ficar entre Galo e Palmeiras. Eu ficaria com o Palmeiras.
Palmeiras agora tá perdendo o Vina, mas tá trazendo o Jorge, né? Então é um time chato de fazer gol no Palmeiras, é um time burocrático, que não tem um futebol brilhante. Eu não gosto de ver o Palmeiras jogar, mas é muito difícil do Palmeiras sofrer gol, né? É um time muito coeso, é um time muito regular. Então, num campeonato desse, campeonato longo, eu fico com eles. Né? E G4... E tirando esses dois que brigam pela ponta, quem é que tu acha que pode chegar ali os três certo no G6 ali é Flamengo, na minha ordem, eu ficaria com Palmeiras, Galo e Flamengo, né? Talvez o Flamengo ali lutando. Por fora, eu acho que pela arrancada inicial e também por ser jogadores de pouca idade, né? Não é jogadores que vão cansar. Eu acho que o Bragantino chega com certeza no G6 esse ano. Com certeza o Bragantino chega. Acho que Grêmio e Inter não chegam. Muito difícil o Grêmio e Inter chegar. São Paulo também acabou ficando para trás. Eu acho que a gente vai ter mais uma surpresa aí. Não duvido de que pinte um Fortaleza, que pinte um Atlético Paranaense, né? Eu acho que vai ficar nessa turma aí. Mas os 4 mais garantidos, eu colocaria o Bragantino ali nessa briga forte, ali com o Atlético Paranaense chegando bem por trás. E os 4 últimos que tu acha que vão cair, Isaac? Aqueles caras que tu... Olha, velho, tá complicado. O Grêmio, se não acordar muito aí nas próximas 3, 4 rodadas, aí mas tem que esperar, porque tem time, né? Tem plantel e tal. Mas eu acho que Cuiabá cai. Eu olhei o jogo deles ontem, a bola é muito fraca. O Sport, eu acho que cai esse ano. O Sport é muito difícil se manter esse ano, né? A Chapecoense muito provavelmente caia também, né? Muito provavelmente caia. E a outra briga entre Grêmio, o Grêmio com essa campanha que tá fazendo aí, só se ganhar 4, 5 seguidas, mas vai ficar entre Grêmio, Atlético Goianiense, Juventude, vai ficar América com essa turma aí. América Mineiro, vai ficar nessa turma aí. Dos grandes que correm risco mesmo, acho que é só o Grêmio. É verdade. E Mago, pra ti, quem tu acha que chega no campeonato desse ano? Olha, eu sigo a mesma linha de raciocínio do Zaga. Assim, eu acho que talvez os que vão brigar pela primeira colocação será o Atlético Mineiro e o Palmeiras, né? Porque tem jogadores de qualidade individual, assim. E, sem dúvida, eu acho que o Bragantino, pelos jogadores que tem, o próprio Adelão, lateral direito, gostei dele, o Claudinho, o Léo Ortiz, que no Inter tem uma passagem, é da base, mas não tem uma passagem tão gratificante assim. No Bragantino tá despontando. Não diria que seria para seleção olímpica, né? Eu convocaria o Rodrigo Caio, mas eu acho que o Bragantino ficaria ali na 3ª, 4ª colocação fácil, assim. Maravilha. E pra briga do rebaixamento, Marco, quem é que tu acredita que cai, que não cai? Olha, eu acho que o Cuiabá pode ser que caia, esse time aí, Juventude, esses aí, o Sport, é um time fraquíssimo. Eu digo por ter agora contratado o Neilton e o Trellis, que são jogadores fraquíssimos. Assim, Manhaca braba. Não te deixam saudade, né, Marco? Não deixam saudade. O Neilton é só velocidade, mas não tem futebol, e o Trellis não tem nada, né? Acho que o Neilton caiu com todos os times que ele jogou, acho, né? Quase um recorde, né? O Neilton é um quase Andrigo. Um recorde. Ele e o Andrigo. Mas tem times pequenos ali que eu olhei ontem, ele até perdeu, porque teve um jogador expulso, mas o Atlético Goianiense joga um futebol legal, meu. Futebolzinho legal do Atlético Goianiense, pra time pequeno, é um time que eu acho que não corre risco, assim, é um time que, com a folha que talvez seja a mais barata do campeonato. Né? E é um time que eu acho que sabe o tamanho que tem, aquela coisa assim, que joga fechado, sai no contra-ataque, ele sabe o tamanho que tem. Sabe o que ele precisa fazer. Me parece que o Atlético Goianiense tá fora aí, tá? Não digo, sul-americana, meio de tabela. Eu acho que é isso aí, 12º, 13º. Por aí também. Essa zona aí. Máximo, assim, mas pra cair, não, acho que não cai também. Zaca, alguma palavra final, algum abraço especial para finalizar a nossa resenha de quinta? Eu gostaria de agradecer para vocês aí, né? Agradecer esse convite aí, né? Espero que vocês tenham muito, muito sucesso nesse programa aí, consigam trocar uma ideia com muita gente, né? E é uma honra ter participado, gurizada. Eu vou divulgar bastante esse canal. Eu acho que é importante a gente ter pessoas que não são as pessoas de sempre, né? Dando opinião ali, aquela imprensa escrita, aquela imprensa de rádio, de televisão, sabe? Então é um espaço bacana que vocês estão tendo e estão dando oportunidade de
de outras pessoas para participar, e eu achei muito, muito bacana o programa, a ideia, e desejo sucesso para vocês aí. Quero deixar um abraço pro pessoal do Planeta aí, um beijo pra Nega Véia, né? E acho que é isso aí, né? Aquela coisa toda, e vamos que vamos. Pode falar o nomezinho dela, ela vai saber. A nega, a dona Fernanda, né? Que deve estar me acompanhando aí, com certeza vai estar acompanhando. Mas eu quero agradecer vocês aí, sem palavras por essa resenha aí. Verdade, se ela ouvir até o final, já merece coisa melhor, né? Já merece. Até porque vocês divulgaram de graça a empresa do sogro aí, ele vai ter que nos dar um desconto aí, né? Mínimo. Quem sabe patrocinar a próxima camisa aí, né? Patrocínio, hein? Patrocínio da próxima camisa. Um fluido de freio lá pro carro, alguma coisa aí do gênero. É o mínimo que a gente espera, né? Deus o livre. E tu, Mago, alguma palavra final, algum abraço? Abraço especial pro Planeta Clube. Alguma amiga que tenha saído e ido no cinema, quer dar um abraço? Não, Opa! Né? Vamos deixar quieto. Grande Mago, hein? Então tá, gurizada, vamos acabando essa nossa resenha de quinta-feira com esse projeto aí que é de receber um convidado. Cada convidado vai abordar um tema. A gente convidou o Zaca aí por ser um amigo meu de longa data também do Mago. Um cara especial para nós aí, para falar de Inter e Grêmio. Eu já tava esquecendo aqui, André, desculpa te interromper, mas eu quero deixar um abraço pro meu fã-clube aqui, meu. Os caras que são meus fãs aqui. É o Diego Lolon, o Andrezinho, o Thiago Neves, o Daniel Alcemar, o Léo, os dois Léos, né? Esses daí são os que tocam o meu fã-clube Lennon Postal. Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguém da resenha lá. Eu conheço a maioria deles, mas fica um abraço aí também. Pro meu fã-clube aí. Então tá. Um abraço. O Daniel, que a gente esqueceu, né? Daniel Macio. Macio. Coisa mais linda. Um abraço para vocês. Vamos finalizar. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.